Agora que ela morreu, o dinheiro do seguro é meu e você vai para o asilo. A frieza na voz do meu genro enquanto segurava a apólice de seguro perfurou meu peito. Ele sorria, crente de que tinha cometido o crime perfeito. Meu nome é Marta Oliveira. Tenho 64 anos. Esta é a história de como um homem viu seu mundo desmoronar ao abrir a porta e dar de cara com quem ele jamais esperava ver novamente. As palavras do Fábio cortaram o ar da minha sala como uma lâmina gelada. Eu estava sentada na mesma cadeira onde embalei minha filha quando ela era bebê, onde costurei o vestido do casamento dela, onde rezei todos os dias pedindo que Deus protegesse minha Camila. E ali estava aquele homem, 3 dias depois de eu ter enterrado minha única filha, me dizendo que eu ia ser jogada num asilo como um móvel velho que ninguém quer mais. Meus dedos apertaram o terço que eu segurava no colo. As contas de madeira estavam quentes, gastas de tanto uso. Senti meu estômago revirar, a bile subindo na garganta, mas engoli a seco. Não ia dar a ele o gosto de me ver desabar. Não ali, não naquele momento. O Fábio estava sentado no sofá que meu falecido marido comprou há 20 anos, com as pernas abertas, os papéis espalhados na mesinha de centro, como se aquela casa já fosse dele. Usava uma camisa social azul clara, o cabelo penteado para trás com gel demais, aquele cheiro enjoativo de perfume importado que ele sempre usava. Um perfume que custava mais do que eu gastava no mercado em um mês inteiro. Essa casa vai ser vendida para pagar minhas dívidas, ele continuou, passando a mão pelos documentos com uma naturalidade assustadora. A Camila assinou tudo antes de morrer. Procuração, testamento, autorização para a venda do imóvel. Está tudo aqui, certinho. Meu coração deu um salto irregular dentro do peito. Camila tinha assinado papéis? Minha filha, que me ligava todo dia, que vinha almoçar aqui todo domingo, que me ajudava a regar as plantas no quintal, tinha assinado papéis autorizando a venda da casa da própria mãe sem me contar nada? Isso não pode estar certo, murmurei, minha voz saindo fraca, trêmula. Camila nunca faria isso comigo. Ele soltou uma risada curta, seca, sem humor nenhum. A senhora acha que conhecia sua filha, dona Marta? A Camila fazia o que eu mandava. Sempre fez. Ela sabia que a gente estava quebrado, que as dívidas estavam gigantes. Ela assinou porque me amava e queria me ajudar. Senti uma onda de raiva subindo pela espinha, mas mantive o rosto neutro. Aprendi ao longo de 64 anos de vida que homem arrogante se trai pela própria boca. Só precisava deixá-lo falar. Quanto? Perguntei baixinho. Como assim quanto? Quanto você deve? Se minha filha assinou tudo isso, deve ser muito dinheiro. Ele hesitou por um segundo, os olhos pequenos me avaliando. Depois deu de ombros. 320 mil reais. Dívidas de cartão, empréstimos, algumas apostas que deram errado, mas com o seguro de vida dela, 2 milhões, dá para pagar tudo e ainda sobra. 2 milhões de reais. O seguro que ele tinha feito no nome da minha filha sem eu saber. Camila tinha me contado algumas semanas antes que o Fábio estava insistindo para ela assinar uns papéis de seguro, que ele dizia que era proteção para o futuro. Ela estava em dúvida, achava estranho o valor tão alto. Eu disse para ela ter cuidado, para ler tudo antes de assinar. Mas aparentemente ela tinha assinado mesmo assim. E o asilo? Minha voz saiu mais firme agora. Qual asilo você escolheu para mim? Ele sorriu, e aquele sorriso me deu arrepios. Era o sorriso de quem já tinha tudo planejado, de quem já tinha vencido. Tem um em Itaquera, Recanto do Idoso, bem baratinho, R$ 1.200 por mês. A senhora vai ficar bem lá. Tem outras velhinhas para fazer amizade, tem enfermeira, comida 3 vezes por dia. R$ 1.200, o valor da humilhação. O preço que ele tinha colocado na minha dignidade. Respirei fundo. O cheiro da sala me invadiu. O café que eu tinha coado pela manhã, o amaciante das almofadas que eu mesma tinha bordado, o leve perfume de lavanda que eu passava nos armários. Cada centímetro daquela casa tinha meu suor, meu trabalho, minha história. Quando? Perguntei. Semana que vem. Já está tudo acertado. O corretor vem na segunda ver a casa e na terça a senhora já estará no asilo. 5 dias. Ele me dava 5 dias para sair da minha própria casa, da casa que meu marido deixou quitada quando morreu, da casa onde minha filha cresceu,
onde eu cuidei dela sozinha depois que fiquei viúva. Fechei os olhos e rezei em silêncio. Senhor, me dê forças, me mostre o caminho, não me deixe cair nesse abismo sozinha. Apertei o terço até meus dedos doerem. Senti as lágrimas queimarem atrás das pálpebras, mas não deixei cair nenhuma, não na frente dele. Quando abri os olhos, o Fábio estava me olhando com aquela expressão de superioridade, como se eu fosse apenas um obstáculo pequeno no caminho dele, algo para ser removido e descartado. A senhora vai assinar uns papéis também, ele disse, empurrando uma caneta na minha direção, confirmando que está tudo certo, que concorda com a venda e com a mudança. Olhei para os papéis. Minha visão estava embaçada, mas consegui ler algumas palavras. Transferência voluntária de posse, consentimento de venda, renúncia de direitos, tudo muito bem redigido, tudo muito oficial. E se eu não assinar? Perguntei, levantando os olhos para ele. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, e o sorriso dele sumiu. Então eu torno sua vida um inferno, dona Marta. Processo na justiça, bloqueio de contas, despejo forçado. A senhora vai acabar na rua, sem nada. Pelo menos no asilo, a senhora tem um teto e comida. Assina esses papéis e pelo menos mantém um pouco de dignidade. Dignidade. Ele usou essa palavra, como se soubesse o que significa. Peguei a caneta. Minha mão tremia, não de medo, mas de uma raiva contida que fervia nas minhas veias, como água fervendo em panela de pressão. Aproximei a ponta da caneta do papel, e então ouvi um som que me fez congelar. A campainha. Eram quase 10 horas da noite. Quem tocaria minha campainha àquela hora? O Fábio franziu a testa, irritado com a interrupção. Quem é agora? Resmungou, levantando-se. Ele tinha pegado as chaves da minha casa e estava morando aqui como se fosse o dono, ocupando o quarto de hóspedes, usando minha cozinha, comendo minha comida. Ele foi até a porta e abriu. E então eu ouvi. Silêncio. Um silêncio pesado, grosso, sufocante. E depois um grito. Um grito do Fábio que ecoou pela casa inteira. Um grito de pânico puro, de terror absoluto. Isso não é possível! Levantei da cadeira, meu corpo inteiro tremendo. Meus joelhos estavam fracos, mas me forcei a andar. Passei pela sala, pelo corredor curto e cheguei até a porta. E vi. Minha filha, minha Camila estava ali, na soleira da porta, viva, de pé, me olhando com os olhos cheios de lágrimas. O mundo parou. Meu coração parou. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só e não voltou. Senti minhas pernas cederem. Segurei no batente da porta para não cair. Camila! Minha voz saiu como um sussurro quebrado, incrédulo. Ela estava diferente. O cabelo, que sempre foi comprido e liso, estava curto, na altura dos ombros. Estava mais magra, com olheiras profundas, a pele pálida. Usava uma blusa simples cinza e uma calça jeans velha, roupas que eu nunca tinha visto nela. Mas era minha filha, minha menina, viva. O Fábio estava branco como papel, cambaleando para trás, as mãos tremendo. Você morreu. Eu vi o atestado. Eu te enterrei. Isso não pode estar acontecendo. Você está morta! Camila entrou devagar. E atrás dela, eu vi a doutora Luciana Mendes, delegada da Polícia Civil e nossa amiga de longa data. Ela estava de uniforme, com a arma no coldre, e 2 policiais militares estavam atrás dela. Meu coração disparou ainda mais. O que estava acontecendo? Camila olhou para o marido, e nos olhos dela eu vi uma tristeza profunda, uma decepção que partia a alma. Você me enterrou, Fábio? Enterrou quem? Porque eu estou bem viva. Ele estava respirando rápido demais, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Não, eu não entendo. O corpo, o caixão. Nunca existiu corpo nenhum, Fábio. A voz da doutora Luciana cortou o ar como um chicote. Nunca existiu acidente. Nunca existiu morte. Tudo foi armação. Armação para pegar você. Minhas pernas finalmente cederam. Caí sentada no sofá, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir dentro do meu peito. Não entendia nada. Absolutamente nada. Camila veio até mim, se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. As mãos dela estavam geladas, tremendo. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo isso. Me perdoa por te fazer sofrer assim. Mas eu te enterrei, balbuciei.
as lágrimas finalmente caindo, molhando meu rosto. Eu vi o caixão. Eu joguei terra no seu túmulo. Eu rezei na sua sepultura. Eu sei, mãe, eu sei. E eu tive que deixar. Tive que deixar você sofrer para poder te salvar. Me salvar? Me salvar de quê? Ela olhou para trás, para o marido, que estava sendo algemado pelos policiais. Ele não resistiu. Estava em choque demais para isso. Apenas olhava para Camila como se estivesse vendo um fantasma, de ser assassinada por ele. Antes de eu continuar contando o que aconteceu depois, preciso saber. Vocês acham que eu deveria ter descoberto antes quem ele realmente era? Será que os sinais sempre estiveram lá e eu simplesmente não quis ver? Deixa sua opinião nos comentários. Agora vou contar como foi reconstruir minha vida depois de descobrir que tudo foi mentira. As palavras da minha filha ecoaram na sala como um trovão distante. Ser assassinada. Minha Camila ia ser assassinada pelo próprio marido. Senti o mundo girar ao meu redor. A sala escureceu nas bordas da minha visão. A doutora Luciana correu até mim, me amparou, me ajudou a respirar fundo. Calma, dona Marta. Respire. Sua filha está viva. Está tudo bem agora. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Eu tinha passado os últimos 5 dias no inferno mais profundo que uma mãe pode conhecer. Tinha chorado até não ter mais lágrimas. Tinha ficado de joelhos rezando até meus joelhos sangrarem. Tinha sentido meu coração se despedaçar em 1000 pedaços, achando que minha filha tinha morrido. E agora descobria que tudo tinha sido mentira. Mentira para me proteger? Mentira para pegar o Fábio? Minha cabeça não conseguia processar. Camila se sentou ao meu lado, me abraçou forte. Eu senti o cheiro dela, o perfume suave de lavanda que ela sempre usava, o cheiro do shampoo. Era real. Ela era real. Estava viva, quente, respirando. Me explica, consegui dizer entre soluços. Me explica tudo agora. A doutora Luciana se aproximou, sentou na poltrona em frente a nós. O Fábio já tinha sido levado para a viatura, algemado, ainda em choque. Pela janela eu podia ver as luzes vermelhas e azuis piscando na rua, os vizinhos todos nas portas e janelas, curiosos, assustados. Dona Marta, a delegada começou com voz firme mas gentil. Há 3 semanas, a Camila me procurou. Ela estava apavorada, desesperada. Tinha descoberto que o Fábio estava planejando matá-la. Senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Matar? Como? Como ela descobriu? Camila apertou minha mão. Sua voz saiu fraca, quebrada. Eu peguei o celular dele sem querer, mãe. Ele tinha deixado no banheiro enquanto tomava banho. Tocou uma mensagem e eu olhei. Era um contato salvo como C, apenas a letra. A mensagem dizia: consegui o ácido, onde é o encontro? Meu estômago embrulhou. Ácido. Fiquei com medo, mas fui olhar as mensagens anteriores. E lá estava tudo, mãe. Tudo planejado. Ele e esse homem, o Cláudio, um conhecido dele de bar, estavam planejando meu assassinato há 2 meses. Iam forjar um acidente de carro, queimar meu corpo com ácido até ficar irreconhecível, fazer um atestado de óbito falso, enterrar um caixão vazio e pegar os 2 milhões do seguro de vida. Minha garganta fechou. Não conseguia respirar direito. Minha menina, minha filha única, tinha descoberto que o homem com quem dormia toda noite, o homem que jurou na igreja amar e proteger ela, estava planejando matá-la por dinheiro. Eu tirei foto de tudo no celular dele com o meu celular. Camila continuou, limpando as lágrimas do rosto. Cada mensagem, cada detalhe. Ele tinha até marcado o dia. Seria 3 dias depois. Na volta do trabalho, numa estrada deserta, iam fingir uma colisão, me sequestrar, me matar e queimar o corpo num lugar abandonado. Meu Deus do céu! Murmurei, fazendo o sinal da cruz. Meu Deus do céu! A doutora Luciana continuou. Quando a Camila me procurou, eu soube que tínhamos que agir rápido e de forma inteligente. Não podíamos simplesmente prender o Fábio com base nas mensagens. Um advogado esperto conseguiria alegar que eram brincadeiras, conversas de bar, nada concreto. Precisávamos pegá-lo executando o plano. Então bolamos a armadilha, Camila disse, olhando para mim com olhos arrependidos. A doutora Luciana me colocou numa casa de proteção à testemunha. Eu desapareci, mudei o cabelo, fiquei escondida e deixamos o Fábio pensar que tinha conseguido. O Cláudio, o comparsa dele,
Trabalhava como atendente num hospital municipal. A delegada explicou. Ele falsificou o atestado de óbito. Colocou o nome da Camila. Inventou um acidente de carro fictício, carimbou e assinou como se fosse oficial. O Fábio pegou esse atestado e veio te dar a notícia. Fechei os olhos, relembrando aquele dia horrível. Ele tinha chegado aqui de manhã cedo, com o papel na mão, os olhos inchados, fingindo que tinha chorado. Eu tinha acreditado. Acreditei em cada palavra, em cada lágrima falsa. O velório foi uma encenação completa. Camila continuou. O Fábio alugou uma funerária, comprou um caixão fechado, colocou peso dentro para parecer que tinha um corpo, inventou a história de que eu estava muito machucada, que era melhor você não me ver. E você acreditou porque estava em choque, porque estava sofrendo demais para questionar. Lembrei do velório, das flores brancas, do cheiro enjoativo de lírios, do caixão fechado, lacrado, frio. Eu tinha colocado minha mão sobre a madeira, tinha rezado, tinha chorado até minha garganta arder. E estava vazia. Não tinha nada ali. Nada. E o enterro? Minha voz saiu rouca. Também encenação. Ele contratou um serviço funerário pequeno, de fundo de quintal, gente sem escrúpulo que topou fechar um caixão vazio e enterrar por dinheiro. Senti náusea. Levantei rápido demais. Corri até o banheiro. Vomitei tudo que tinha no estômago. Camila veio atrás de mim, segurou meu cabelo, passou a mão nas minhas costas como eu fazia com ela quando era criança e ficava doente. Quando consegui me recompor, voltamos para a sala. Sentei de novo no sofá, a cabeça latejando, o corpo inteiro pesado. Por que você não me contou? Perguntei, olhando nos olhos da minha filha. Por que deixou eu sofrer assim? Ela começou a chorar de novo. Porque a doutora Luciana disse que tinha que ser real, mãe. Se eu te contasse, você ia agir diferente. O Fábio ia perceber que tinha algo errado. Ele tinha que acreditar que tinha funcionado, que eu estava realmente morta, para se entregar completamente. Colocamos escutas no celular dele, câmeras escondidas aqui na sua casa, a doutora Luciana explicou. Precisávamos que ele se sentisse seguro, vitorioso, para cometer os próximos crimes. E ele cometeu. Tentou sacar o seguro, falsificou documentos de transferência da casa, tentou te coagir a assinar papéis, falou abertamente sobre mandar você para um asilo, e ficar com tudo. Cada palavra, cada ação, tudo gravado, tudo documentado. E o Cláudio? O comparsa? Perguntei. Já está preso. Nós o pegamos ontem. Oferecemos delação premiada e ele entregou tudo. Confessou que falsificou o atestado, que ajudou a planejar o assassinato, que seria cúmplice no esquema. Vai pegar uns 8 anos, talvez saia em 4 com bom comportamento. Fechei os olhos de novo. Tentei processar tudo aquilo. Minha filha estava viva. O genro era um monstro. Eu tinha sido usada como isca sem saber. Tinha sofrido de verdade, tinha sentido a dor mais profunda que existe para que a justiça pudesse pegar aquele homem. Quanto tempo ele vai pegar? Perguntei baixinho. Com as provas que temos? Tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos públicos, estelionato, coação, associação criminosa. Estamos falando de 16 a 20 anos, dona Marta. Ele vai passar um bom tempo longe da sociedade. 16 a 20 anos. Parecia pouco pelo que ele tinha feito, pelo que tinha planejado fazer. Os dias seguintes foram estranhos, surreais. Camila ficou morando comigo de novo. Dormia no quarto dela, o quarto que eu tinha mantido exatamente como ela deixou. À noite eu acordava no meio da madrugada, ia até lá, colocava a mão no peito dela só para sentir a respiração, para ter certeza que não era um sonho, que ela estava viva mesmo. Paramos de falar sobre o Fábio. Era doloroso demais. Ela tinha amado aquele homem, tinha construído uma vida com ele. Descobrir que ele era capaz de planejar sua morte, de matá-la a sangue frio por dinheiro, tinha destruído algo dentro dela. Eu via nos olhos da minha filha uma tristeza profunda, uma decepção que ia levar anos para curar. Fizemos terapia juntas. Uma psicóloga maravilhosa chamada doutora Regina nos atendia toda semana. Sentávamos na salinha dela, tomávamos chá de camomila, conversávamos sobre os traumas, sobre o medo, sobre a culpa. Sim, a culpa, porque Camila se sentia culpada. Culpada por ter me feito sofrer, culpada por não ter visto quem o Fábio realmente era antes,
culpada por ter assinado aquele maldito seguro que colocou o plano diabólico dele em movimento. E eu também me sentia culpada. Culpada por não ter percebido, por não ter protegido minha filha melhor, por ter deixado aquele homem entrar na nossa família. Mas a doutora Regina nos ensinava que culpa não ajuda ninguém, que o único culpado era o Fábio. Que nós éramos vítimas, que tínhamos sobrevivido e que agora precisávamos reconstruir. E era isso que estávamos fazendo, reconstruindo. 3 meses depois do pesadelo, estava na cozinha fazendo pão caseiro quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Hesitei, mas atendi. Alô? Dona Marta? Aqui é o Dr. Henrique, advogado do Fábio Ramos. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer? Meu cliente gostaria de falar com a senhora. Ele está na casa de detenção, aguardando o julgamento. Ele pediu para eu ligar e perguntar se a senhora aceitaria uma visita. Visita? Repeti, incrédula. Ele quer que eu vá visitar ele na prisão? Sim, senhora. Ele disse que precisa pedir perdão pessoalmente, que tem coisas para explicar. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam de raiva. Como ele se atrevia? Como se atrevia a pedir para me ver, para pedir perdão, depois de tudo que tinha feito? Mas aquela ligação mexeu comigo. À noite, deitada na cama, não conseguia dormir. Ficava pensando no que ele tinha para dizer, pensando se havia alguma explicação, alguma justificativa, alguma coisa que fizesse aquilo fazer sentido. Contei para a Camila no dia seguinte. Ela ficou branca. Você não vai, né, mãe? Por favor, me diz que você não vai. Não sei, filha. Parte de mim quer ouvir. Quer entender como uma pessoa chega nesse ponto. Ele é um psicopata, mãe. Pessoas assim não sentem remorso de verdade. Ele só quer te manipular, te fazer sentir pena dele. Ela provavelmente tinha razão. Mas mesmo assim, durante as semanas seguintes, aquela pergunta não saía da minha cabeça. Por quê? Por que ele tinha feito aquilo? As dívidas? 320 mil reais era muito dinheiro. Mas dava para negociar, para parcelar, para resolver de outras formas. Por que escolher matar a própria esposa? Foi o padre Antônio quem me ajudou a encontrar paz. Eu tinha voltado a frequentar a igreja todos os dias, rezava o terço pela manhã e pela noite, acendia velas para Nossa Senhora. O padre me chamou para conversar no confessionário. Dona Marta, eu vejo seu sofrimento. Vejo que a senhora está presa nesse ciclo de tentar entender o mal. Mas o mal não tem explicação lógica. O mal simplesmente existe, e quando a gente tenta compreendê-lo, a gente se perde junto com ele. Mas, padre, como eu faço para seguir em frente? A senhora já seguiu em frente. Sua filha está viva, está segura, está com a senhora. A justiça foi feita. O homem está preso. A senhora precisa aceitar que algumas perguntas não têm resposta e focar no que importa, reconstruir a vida com sua menina. Ele estava certo, eu sabia que estava, mas ainda era difícil. Comecei a me dedicar mais às minhas costuras. Voltei a fazer trabalhos para as vizinhas, bordados em toalhas, barras em calças, ajustes em vestidos. O trabalho manual me acalmava, me dava propósito, e o dinheiro extra ajudava, porque as consultas com a doutora Regina não eram baratas. Camila voltou a dar aulas de inglês. Primeiro em casa, aulas particulares para poucos alunos. Depois conseguiu um emprego numa escola de idiomas perto daqui. Ela estava se reconstruindo devagar, tijolo por tijolo, como uma casa que tinha desabado e agora erguia-se de novo. Aos poucos, voltamos a sorrir, a rir até. Pequenas coisas do dia a dia. Um filme bobo na televisão, uma piada da vizinha, o gato do seu Rogério que sempre vinha mijar no meu canteiro. A vida voltava ao normal, ou pelo menos a um novo normal. Até que numa tarde de sábado, 6 meses depois de tudo, recebi uma carta. Estava dentro do bolso do casaco do carteiro. Ele me entregou com um olhar estranho, de pena. Era do presídio, do Fábio. Camila estava trabalhando. Eu estava sozinha em casa. Sentei na mesa da cozinha. Olhei para o envelope por longos minutos. A letra da frente era dele. Reconheci. Para minha sogra, Dona Marta. Respirei fundo. Abri. A carta tinha 3 páginas, escrita à mão, com aquela letra caprichada dele. Li tudo, do começo ao fim. E quando terminei, rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não havia pedido de perdão real ali. Havia desculpas esfarrapadas, tentativas de justificar o injustificável. Ele dizia que estava desesperado,
que as dívidas o sufocavam, que tinha entrado numa espiral de apostas e não conseguia mais sair. Dizia que nunca quis realmente machucar ninguém, que o plano tinha saído do controle, que se arrependia de tudo. Mentiras, todas mentiras. Uma pessoa que se arrepende de verdade não planeja um assassinato por 2 meses, não falsifica documentos, não tenta roubar a casa da sogra, não tenta jogar uma idosa num asilo para ficar com o dinheiro do seguro. Aquela noite, fiz uma oração especial. Agradeci a Deus por ter salvado minha filha, por ter me dado forças para suportar aqueles dias horríveis, por ter colocado a doutora Luciana no nosso caminho. E pedi para que ele me ajudasse a realmente perdoar, não pelo Fábio, mas por mim mesma, para que eu pudesse finalmente deixar aquele peso ir embora. Não sei se consegui perdoar completamente, talvez nunca consiga, mas consegui aceitar. Aceitar que aquilo tinha acontecido, que tinha sido horrível e que agora era hora de viver de novo. A vida tinha finalmente encontrado um ritmo novamente. Camila estava morando sozinha há 2 meses, num apartamento pequeno, mas aconchegante, a 10 minutos da minha casa. Ela vinha almoçar comigo todo domingo, como sempre fez. Preparávamos juntas a comida, conversávamos sobre a semana, assistíamos a alguma novela ou filme. Estava numa quarta-feira de manhã, regando as plantas do quintal, quando seu Rogério, meu vizinho de 72 anos, apareceu na cerca que dividia nossos terrenos. Dona Marta, posso falar com a senhora um minutinho? Claro, seu Rogério. Aconteceu algo? Ele olhou para os lados, como se checasse se alguém estava ouvindo e se aproximou mais. Seu rosto estava sério, preocupado. É sobre aquela época do problema com seu genro. Meu coração apertou. Não gostava de falar sobre aquilo, mas seu Rogério era um homem decente, discreto. Se estava trazendo o assunto de volta, devia ter um bom motivo. O que tem? Eu nunca contei para a senhora porque achei que ia ser doloroso demais, mas eu vi algumas coisas naquela época. Coisas que não faziam sentido. Larguei o regador. Que coisas? Umas 2 semanas antes do suposto acidente da Camila, eu vi o Fábio aqui na sua casa, tarde da noite, com outro homem que eu nunca tinha visto. Eles estavam na garagem conversando baixo, mexendo em uns papéis. Achei estranho, mas pensei que não era da minha conta. Franzi a testa. Outro homem? Você lembra como ele era? Baixo, gordo, com uma barriga saliente. Tinha uma tatuagem no braço, um escorpião ou coisa parecida. Eles ficaram aqui por umas 2 horas. Depois foram embora de carro. O Cláudio. Tinha que ser o Cláudio, o comparsa do Fábio. Mas por que eles estavam aqui na minha casa? Tem mais. Seu Rogério continuou desconfortável. Na semana do velório, depois que todo mundo foi embora, eu vi o Fábio de novo na garagem. Ele estava mexendo em umas caixas, tirando coisas, colocando no carro dele. Parecia que estava, sei lá, procurando algo. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Procurando o quê? Não sei, dona Marta, mas ele estava agitado, nervoso. Abria a caixa, revirava tudo, fechava, abria outra. Passou mais de 1 hora fazendo isso. Depois que seu Rogério foi embora, fiquei parada no quintal pensando. O que o Fábio estava procurando na minha casa? E por que tinha trazido o Cláudio aqui antes de executar o plano? Fui até a garagem. Estava cheia de caixas velhas, ferramentas do meu falecido marido, objetos que eu não mexia há anos. Comecei a abrir uma por uma, procurando algo fora do lugar, algo diferente. Na 5ª caixa, encontrei papéis, muitos papéis, documentos que eu não reconhecia. Peguei tudo e levei para dentro de casa, espalhei na mesa da sala. Meu coração batia forte enquanto eu examinava cada folha. Eram documentos da casa, escritura, IPTU, contas de água e luz antigas. Mas havia algo mais, uma pasta plástica azul que eu nunca tinha visto. Abri. Dentro havia um contrato de compra e venda da minha casa, datado de 8 meses atrás, antes de todo o pesadelo acontecer. O contrato dizia que eu, Marta Oliveira, havia vendido a propriedade para Fábio Ramos pelo valor de R$50 mil. Minha mão começou a tremer. Olhei a assinatura. Era a minha letra. Ou pelo menos parecia muito. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Nunca tinha vendido minha casa para ninguém, muito menos para o Fábio. Peguei o telefone e liguei para a doutora Luciana. Ela atendeu no 3º toque. Dona Marta, tudo bem? Doutora, eu encontrei uma coisa. Precisa vir aqui, agora. Ela chegou em menos de meia hora, ainda de uniforme, vindo direto da delegacia.
Mostrei os documentos. Ela colocou luvas de látex, pegou cada papel com cuidado, examinou com atenção. Isso é falsificação de documento particular, ela disse, séria. E pela qualidade da falsificação da sua assinatura, foi feito por alguém com experiência. Mas por quê? Por que ele faria isso se estava planejando matar a Camila e pegar o seguro? A delegada pensou por um momento. Plano B. Se o plano de matar sua filha não desse certo, ele tinha isso como carta na manga. Com esse documento, ele poderia alegar na justiça que comprou a casa de você, que era o legítimo dono. Ia ser sua palavra contra a dele. Senti meu estômago revirar. Mas esse documento não estava registrado em cartório. Estava? Deixa eu checar. Ela ligou para alguém, conversou por alguns minutos, desligou. Não está registrado. Provavelmente porque o plano principal, do assassinato e do seguro, parecia mais lucrativo e rápido. Mas se tivesse falhado, ele ia registrar esse documento e tomar sua casa de qualquer jeito. Esse homem é um demônio, murmurei. É um criminoso em série, Dona Marta. E agora temos mais uma acusação contra ele. Vou adicionar isso ao processo. Isso pode aumentar a pena dele em mais 3 a 5 anos. Depois que a doutora Luciana foi embora levando os documentos como prova, fiquei sentada na sala, atordoada. Quantas camadas de traição existiam? Quantos planos o Fábio tinha elaborado para nos destruir? Liguei para Camila. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Meu corpo inteiro ficou tenso. O quê? Eu também encontrei algo. Há alguns dias, estava com medo de te contar. Me conta agora. Quando eu estava escondida na casa de proteção, a polícia recolheu todos os pertences do Fábio. Computador, celular, papéis. Eles estavam fazendo uma varredura completa e encontraram conversas com outras mulheres. Meu coração deu um salto. Outras mulheres? Aplicativos de relacionamento, mãe. Mensagens explícitas. Ele estava traindo há pelo menos 2 anos. Tinha até planejado um fim de semana com uma dessas mulheres no mês seguinte ao suposto assassinato. Fechei os olhos. Claro que ele estava traindo. Um homem capaz de planejar assassinar a esposa era capaz de qualquer coisa. Você está bem, filha? Ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. Não sei, mãe. Dói. Dói saber que tudo foi mentira. O casamento, o amor, tudo. Ele nunca me amou de verdade. Vem aqui, pedi. Vem passar a noite aqui comigo. Ela veio. Sentamos no sofá, debaixo de uma manta, tomando chá de camomila, vendo um filme qualquer na televisão, sem realmente prestar atenção. Só precisávamos estar juntas, nos sentindo seguras uma com a outra. Mãe, ela disse depois de um tempo, eu quero saber tudo. Quero descobrir tudo que ele escondeu, tudo que ele fez. Não quero mais surpresas. Tem certeza? Às vezes é melhor não saber. Tenho certeza. Preciso fechar esse ciclo completamente. Preciso saber com quem eu realmente me casei. Nos dias seguintes, fizemos exatamente isso. Contratamos um investigador particular, o Sr. Maurício, um ex-policial aposentado que a doutora Luciana nos recomendou. Ele era um homem de uns 60 anos, magro, com óculos grossos e uma seriedade reconfortante. Quero que o senhor investigue tudo sobre o Fábio Ramos, Camila disse na reunião inicial. Tudo. Onde gastava dinheiro, com quem se relacionava, que lugares frequentava. Quero saber quem era o homem com quem eu vivi durante 7 anos. O senhor Maurício assentiu. Vai custar uns 5.000 reais, talvez mais, dependendo do que eu encontrar. Não importa o preço, eu disse. A gente precisa dessas respostas. E ele entregou. Deus do céu, como ele entregou. 2 semanas depois, estávamos sentadas no escritório dele, um lugar pequeno e apertado numa sala comercial velha no centro da cidade, e ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Senhoras, preparem-se. O que eu descobri não é bonito. Ele abriu a pasta. Dentro havia fotos, extratos bancários, impressões de conversas, relatórios detalhados. Vamos começar pelas dívidas, ele disse, puxando um papel. O Fábio devia mesmo 320.000 reais, mas não eram apenas dívidas de apostas. Ele tinha empréstimos bancários fraudulentos feitos com documentos falsificados, 3 cartões de crédito no nome de pessoas que nem existem e estava envolvido num esquema de pirâmide financeira que já tinha enganado pelo menos 15 pessoas. Camila ficou pálida. Pirâmide financeira? Sim.
Ele prometia investimentos milagrosos, rendimentos de 20% ao mês. Pegava o dinheiro das pessoas e gastava. Clássico esquema Ponzi. Quando a pirâmide desabasse, e ia desabar, ele ia ter mais de $500 mil em dívidas. O seguro de vida da senhora nem ia cobrir tudo. Meu Deus, murmurei. Tem mais. As traições. Ele colocou fotos sobre a mesa. Fotos do Fábio com diferentes mulheres, em restaurantes, em motéis, em bares. Foram pelo menos 7 relacionamentos paralelos nos últimos 3 anos. Algumas duraram meses, outras apenas algumas semanas. Ele gastava dinheiro com presentes, jantares caros, viagens de fim de semana. Camila pegou uma foto. Nela, o Fábio estava abraçado com uma mulher loira, sorrindo, datada de 5 meses atrás. 5 meses. Quando eles ainda estavam casados, quando ele ainda chegava em casa todo dia e fingia ser um marido dedicado. E a parte mais perturbadora, o senhor Maurício continuou, pegando outro documento, é que essa não era a primeira vez. Como assim? Perguntei. O Fábio Ramos foi casado antes da senhora, Dona Camila, há 15 anos. A primeira esposa se chamava Júlia Cardoso. O casamento durou 2 anos. Camila arregalou os olhos. Ele me disse que nunca tinha sido casado antes. Pois foi. E sabe o que aconteceu? A Júlia morreu, acidente doméstico, caiu da escada de casa e bateu a cabeça. Tinha seguro de vida também. R$200 mil. O Fábio recebeu tudo. O ar saiu dos meus pulmões. Ele matou a primeira esposa? Nunca foi provado. O caso foi arquivado como acidente. Mas é uma coincidência grande demais, não acham? 2 esposas, 2 seguros de vida, 2 mortes planejadas? Camila estava tremendo. Segurei a mão dela. Podemos reabrir o caso da Júlia? Perguntei. Já estou trabalhando nisso com a doutora Luciana. Se conseguirmos provar que ele matou a primeira esposa, estamos falando de prisão perpétua, não apenas 16 anos. Saímos do escritório em choque. Era muito. Era demais. Camila tinha se casado com um assassino, um golpista, um monstro, e tinha escapado por pouco de ser a segunda vítima. Naquela noite, sentadas na minha sala, ela finalmente desabou. Chorou como não chorava desde que tudo tinha começado. Chorou pela ingenuidade, pela confiança traída, pelos anos desperdiçados com aquele homem. Como eu não vi, mãe? Como eu não percebi? Porque ele era bom em mentir, filha. Pessoas assim são especialistas em enganar. Não foi culpa sua. Eu trouxe um assassino para dentro da nossa família. Você trouxe um homem que parecia bom, que sabia exatamente o que dizer, como agir, como conquistar confiança. Você foi vítima, não cúmplice. Mas eu sabia que ia demorar muito tempo para ela realmente acreditar nisso, para ela perdoar a si mesma. 2 semanas depois, recebemos a notícia. A polícia tinha conseguido evidências suficientes para reabrir o caso da Júlia Cardoso. Uma testemunha nova tinha aparecido, uma antiga vizinha que disse ter ouvido uma discussão violenta na noite da morte. Marcas no corpo da Júlia que eram inconsistentes com uma simples queda, e principalmente um padrão de comportamento. 2 casamentos, 2 seguros de vida, 2 mortes convenientes. O Fábio foi indiciado também pela morte da Júlia. Homicídio qualificado. Se condenado, ia pegar mais 25 a 30 anos, além dos 16 que já tinha. Camila e eu fomos chamadas para depor de novo. Sentamos numa sala fria da delegacia. Contamos tudo outra vez, em detalhes. O promotor que cuidava do caso era um homem jovem, de uns 35 anos, chamado Dr. Rafael. Ele tinha olhos inteligentes e uma determinação férrea. Com o que temos agora, ele disse, fechando a pasta, esse homem não vai ver a rua tão cedo. Estamos falando de 40 anos de prisão, no mínimo. Ele vai morrer na cadeia. Senti uma satisfação sombria. Justiça. Finalmente, justiça real. Mas ainda faltava uma última coisa. Uma coisa que eu precisava fazer. O julgamento estava marcado para daqui a 3 semanas. O Dr. Rafael me ligou numa quinta-feira de manhã. Dona Marta, a senhora e sua filha vão precisar testemunhar no tribunal. É um processo longo, pode ser emocionalmente difícil. Vocês estão preparadas? Estamos, respondi, firme. Queremos olhar nos olhos dele e contar tudo. Perfeito, vou enviar os detalhes. Mas tem uma coisa que eu preciso te avisar. O quê? O advogado do Fábio está alegando insanidade mental.
dizendo que ele teve um surto, que não estava no controle das próprias ações. É uma estratégia desesperada, mas precisamos estar preparados. Insanidade mental. Claro, a última cartada de um homem encurralado. Ele estava lúcido o suficiente para planejar 2 assassinatos, falsificar documentos e montar esquemas de pirâmide financeira. Eu disse, a raiva borbulhando. Isso não é insanidade, é maldade pura. Eu sei, Dona Marta, e é isso que vamos provar no tribunal. Nos dias que antecederam o julgamento, preparei Camila emocionalmente. Sentávamos todas as noites, conversávamos sobre o que ela ia dizer, como ia manter a calma, como ia lidar com ver o Fábio de novo. Mãe, eu tenho medo, ela confessou numa dessas noites. Medo de que ele consiga me manipular de novo, me fazer sentir culpada, me fazer duvidar. Ele não vai conseguir, porque dessa vez você sabe a verdade. E a verdade é mais forte do que qualquer mentira dele. Na noite antes do julgamento, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, rezando, pedindo forças. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir e fui fazer café. Camila já estava na cozinha, também acordada. Não conseguiu dormir? Perguntei. Nem um minuto. Tomamos café em silêncio. Depois nos arrumamos. Eu coloquei meu vestido mais sério, preto, simples. Camila usou um conjunto social azul escuro. Queríamos parecer fortes, dignas, respeitáveis. O tribunal era um prédio antigo no centro, com colunas de mármore e tetos altos. Chegamos cedo. O doutor Rafael nos encontrou na entrada, nos guiou até uma sala reservada para testemunhas. Como vocês estão? Ele perguntou. Prontas, Camila respondeu. E pela primeira vez em meses eu vi determinação real nos olhos dela. A audiência começou às 9 horas. Entramos na sala do tribunal. Era maior do que eu imaginava, com bancos de madeira escura, uma tribuna alta onde o juiz se sentaria e uma área cercada onde o réu ficava. E lá estava ele, Fábio Ramos, sentado entre 2 guardas, usando um macacão laranja de presidiário. Ele tinha emagrecido muito. O rosto estava pálido, havia olheiras profundas. Quando nos viu entrar, seus olhos se arregalaram. Tentou levantar, mas os guardas o seguraram. Camila! Ele gritou. Camila, por favor, me escuta. Eu posso explicar. O juiz, um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e expressão severa, bateu o martelo. Ordem. O réu permanecerá sentado e em silêncio ou será removido da sala. Fábio se sentou, mas não tirava os olhos de nós. Havia desespero naquele olhar. Desespero real. Bom, que sentisse o desespero que nos fez sentir. O julgamento começou. O promotor apresentou as acusações, uma por uma. Tentativa de homicídio qualificado contra Camila Oliveira Ramos. Associação criminosa. Falsificação de documentos públicos e particulares. Estelionato. Formação de pirâmide financeira. E a nova acusação. Homicídio qualificado de Júlia Cardoso. Ocorrido 15 anos atrás. A defesa, um advogado de uns 50 anos, magro e nervoso, tentou argumentar. Meritíssimo, meu cliente estava em grave depressão devido às dívidas. Não estava em pleno controle de suas faculdades mentais. Pedimos que seja considerada a atenuante de perturbação mental temporária. O juiz olhou para ele com ceticismo. A defesa apresenta laudos psiquiátricos que comprovem essa alegação? Estamos providenciando, Excelência. Então voltaremos a isso quando houver provas concretas. Prossigamos com os depoimentos. A primeira testemunha foi a doutora Luciana. Ela subiu ao estrado, jurou dizer a verdade e começou a relatar tudo. Como Camila a procurou, as provas que coletaram, a operação que montaram. Falou por 40 minutos, metodicamente, apresentando cada evidência. Depois foi a vez do Cláudio, o comparsa, que tinha feito delação premiada. Ele estava preso também, mas numa ala diferente. Subiu ao estrado algemado com a cabeça baixa, sem coragem de olhar para ninguém. Confirmou tudo. A falsificação do atestado, o planejamento do assassinato, o esquema todo. Por que você concordou em ajudar? O promotor perguntou. Ele me prometeu R$100.000, Cláudio respondeu, voz baixa. Eu estava desempregado, desesperado. Achei que nunca iam descobrir. Você tem consciência da gravidade do que fez? Que quase tirou a vida de uma pessoa inocente? Cláudio finalmente levantou a cabeça, olhou para Camila. Seus olhos encheram de lágrimas. Tenho, e me arrependo todo dia.
Sinto muito mesmo. Camila não respondeu. Apenas olhou para ele com uma frieza que me encheu de orgulho. Minha filha tinha se tornado forte. Depois foi a minha vez. Subi ao estrado, minha mão tremendo enquanto jurava sobre a Bíblia. O promotor me fez perguntas e eu respondi tudo. Contei sobre o dia em que o Fábio me deu a notícia da morte, sobre o velório, sobre o enterro, sobre como ele apareceu na minha casa 3 dias depois e me disse que eu ia para um asilo. E como a senhora se sentiu naquele momento, dona Marta? Como se meu mundo tivesse acabado, respondi, a voz embargada. Já tinha perdido minha filha, ou pelo menos achava que tinha. E agora ia perder minha casa, minha dignidade, tudo. Senti que não valia nada para aquele homem, que eu era apenas um obstáculo a ser removido. E quando descobriu que sua filha estava viva, foi como ressuscitar junto com ela, mas também foi perceber a profundidade da maldade dele, que ele era capaz de me fazer sofrer assim só por dinheiro. Voltei para o meu lugar, sentei ao lado de Camila. Ela apertou minha mão, e então foi a vez dela. Minha filha subiu ao estrado com a cabeça erguida. Jurou dizer a verdade e se sentou. O promotor se aproximou. Dona Camila, pode nos contar como descobriu que seu marido planejava matá-la? Ela respirou fundo e começou. Contou sobre as mensagens no celular, sobre o medo que sentiu, sobre ter procurado a doutora Luciana. Contou sobre os dias escondida, sobre ter que assistir a própria mãe sofrer sem poder fazer nada. Por que a senhora não fugiu simplesmente? Por que montou toda essa operação? Porque se eu fugisse, ele ia atrás de mim. Ia me encontrar eventualmente. E mesmo que não encontrasse, ia destruir minha mãe. Ia pegar o dinheiro que podia da nossa família. Eu precisava que ele fosse pego, preso, impedido de machucar mais pessoas. A senhora ainda sente algo por ele? Camila olhou para o Fábio pela primeira vez. Ele estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela o estudou por um longo momento. Sinto pena, ela respondeu, e sua voz era firme, sem vacilação. Pena de uma pessoa que desperdiçou a própria vida, que escolheu o caminho do mal, que destruiu tudo que tinha de bom por ganância. Mas não sinto amor, não sinto saudade, só sinto alívio por ter escapado. O advogado de defesa tentou fazer perguntas, tentou criar dúvidas, sugerir que talvez as mensagens fossem mal interpretadas, que talvez não houvesse intenção real de assassinato. Mas Camila não vacilou. Respondeu cada pergunta com clareza, com provas, com lógica. Quando ela desceu do estrado e voltou para o lugar, o Fábio tentou falar de novo. Camila, por favor! Ele gritou, levantando, sendo contido pelos guardas. Eu te amava, eu amo você. Foi tudo um erro, eu estava desesperado, não sabia o que estava fazendo. O juiz bateu o martelo. O réu será removido se continuar com essas interrupções. Mas Camila se virou para ele. Pela primeira vez, ela olhou direto nos olhos dele e falou: Você não sabe o que é amor, Fábio. Amor não planeja assassinato. Amor não falsifica documentos. Amor não trai repetidamente. Amor não tenta destruir a família da pessoa amada. O que você sente não é amor, é posse. E eu não sou mais sua propriedade. Nunca mais vou ser propriedade de ninguém. Ela se virou e sentou. E o silêncio no tribunal era absoluto. O julgamento continuou por mais 2 dias. Testemunhas foram chamadas, provas foram apresentadas, os advogados fizeram suas considerações finais. E então, o juiz se retirou para decidir. Ficamos esperando por 3 horas, 3 horas eternas, sentadas naqueles bancos desconfortáveis, bebendo água gelada de copinhos de plástico, rezando em silêncio. Finalmente, o juiz voltou. Todos se levantaram. Ele se sentou, organizou os papéis e começou a ler. Após analisar todas as provas e testemunhos apresentados, este tribunal considera o réu, Fábio Augusto Ramos, culpado de todas as acusações. Tentativa de homicídio qualificado contra Camila Oliveira Ramos. Homicídio qualificado de Júlia Cardoso. Falsificação de documentos. Estelionato. Formação de esquema fraudulento. Associação criminosa. Senti Camila segurar minha mão com força. A pena, o juiz continuou, é de 42 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão para regime semiaberto pelos primeiros 15 anos.
Além disso, o réu deverá ressarcir todas as vítimas do esquema de pirâmide financeira no valor total de R$ 580 mil e pagar indenização por danos morais à família Oliveira no valor de R$ 200 mil. O martelo bateu. Está decidido. Levem o réu. Fábio desabou. Literalmente desabou no chão, soluçando, gritando que era injusto, que ele não merecia aquilo. Os guardas o levantaram e o arrastaram para fora da sala. Camila e eu nos abraçamos. Choramos. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Saímos do tribunal para o sol forte do meio-dia. A luz me cegou por um segundo, mas era uma cegueira boa, limpa, como se estivéssemos saindo de uma caverna escura e finalmente voltando para a luz. O Dr. Rafael nos alcançou na escadaria. Vocês foram incríveis lá dentro. Fortes, dignas, corajosas. Ajudaram a colocar um homem perigoso atrás das grades. Obrigada, Camila disse, por tudo, por acreditar em nós, por lutar por justiça. É meu trabalho. Mas mesmo assim, foi uma honra. Fomos para casa. No caminho, paramos numa lanchonete e pedimos sanduíches enormes e milkshakes. Comemos como não comíamos há meses, com apetite de verdade, com prazer. Acabou, mãe, Camila disse, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso real que chegava aos olhos. Realmente acabou. Acabou, concordei. E agora começa a nossa vida de novo. Os meses seguintes ao julgamento foram de reconstrução verdadeira. Camila se mudou para um apartamento maior, num bairro tranquilo perto de um parque onde ela ia correr toda manhã. Ela tinha começado a fazer terapia mais intensiva, 3 vezes por semana, e estava florescendo. Voltou a sorrir com facilidade, a fazer planos para o futuro, a acreditar que podia confiar nas pessoas de novo. Eu voltei completamente para minha rotina. Minhas costuras, minhas plantas, minha igreja. O padre Antônio fazia questão de me cumprimentar todo domingo após a missa, perguntava como estávamos, rezava conosco. A comunidade inteira nos acolheu com um carinho imenso. 2 meses depois do julgamento, recebemos a notificação da indenização. R$ 200 mil. Camila quis dividir comigo, meio para cada uma. Inicialmente recusei. Disse que o dinheiro era dela, que tinha sofrido mais. Mas ela insistiu. Mãe, você também foi vítima. Você também sofreu. Esse dinheiro é nosso. E eu quero que você use para realizar um sonho. Um sonho. Fiquei pensando nisso por dias. Que sonho eu tinha? Aos 64 anos, depois de tudo que tinha passado, o que eu realmente queria? A resposta veio numa tarde de sábado, quando eu estava folheando uma revista na sala. Vi uma propaganda de uma pousada em Campos do Jordão. Montanhas verdes, ar puro, chalés aconchegantes. Meu falecido marido sempre quis me levar para lá, mas nunca tivemos dinheiro sobrando. Vou viajar, decidi. Vou conhecer lugares, vou viver um pouco. E foi o que fiz. Nos meses seguintes, viajei para Campos do Jordão, depois para Curitiba, para Gramado, para Florianópolis. Pequenas viagens de 1 ou 2 semanas, ficando em pousadas simples, mas aconchegantes, comendo comidas locais, conversando com pessoas novas. Camila às vezes ia comigo, outras vezes eu ia sozinha e descobri que estava tudo bem estar sozinha, que solidão não era mais sinônimo de sofrimento, mas de liberdade. Em 1 ano e meio após o julgamento, Camila conheceu alguém. Um professor de literatura da escola onde ela dava aulas, um homem chamado André, de 42 anos, divorciado, pai de um menino de 8. Ela me apresentou a ele num almoço de domingo. Mãe, eu sei que é cedo, mas eu gosto muito dele e queria sua aprovação. Observei o André durante o almoço. A maneira como ele olhava para minha filha, com respeito e admiração genuínos. Como ele perguntava sobre mim, sobre minha vida, sem ser invasivo. Como ele insistiu em ajudar a lavar a louça depois, mesmo eu dizendo que não precisava. Ele parece bom, disse a Camila depois que ele foi embora. Parece honesto. É, muito diferente do Fábio. Mas vai devagar, filha. Não tem pressa. Aproveita o tempo, conhece ele bem antes de dar passos maiores. Vou fazer isso. Aprendi minha lição. Enquanto isso, notícias sobre o Fábio chegavam ocasionalmente. Ele tinha tentado escapar da prisão uma vez, mas foi pego rapidamente e colocado em solitária por 6 meses. Depois disso, aparentemente se acalmou.
Ouvi dizer que tinha se juntado a um grupo religioso dentro da prisão que passava os dias lendo a Bíblia. Ele continuava mandando cartas. Para mim, para Camila. Nenhuma de nós abria. Apenas jogávamos no lixo. Ele tinha tido sua chance de falar no tribunal. Não havia mais nada a ser dito. A família da Júlia, a primeira esposa, nos procurou. A mãe dela, Dona Teresa, uma senhora de 70 anos, veio até minha casa num sábado de tarde. Sentamos na sala, tomamos café e ela chorou. Eu sempre soube que tinha algo errado, ela disse. Sempre soube que minha filha não tinha simplesmente caído daquela escada. Mas a polícia arquivou o caso. Disseram que eu estava em negação, que era apenas dor de mãe. Obrigada. Obrigada por reabrir isso, por trazer justiça para minha Júlia. Segurei a mão dela. Sinto muito pela sua perda. Sinto muito que tenha demorado tanto tempo. Pelo menos agora eu tenho paz. Sei que ele vai pagar pelo que fez. Vai morrer na cadeia, como merece. Ela nos visitou algumas vezes depois disso. Criamos uma amizade inesperada, nascida da dor compartilhada. Às vezes ela vinha almoçar, trazia fotos da Júlia, contava histórias sobre ela. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Duas famílias destruídas pelo mesmo homem, agora se apoiando mutuamente. 2 anos após o julgamento, recebi uma ligação do presídio. Era o diretor. Dona Marta, o detento Fábio Ramos está muito doente. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Ele tem pedido para vê-la. Diz que precisa fazer as pazes antes de morrer. Meu primeiro instinto foi recusar, mas algo me fez hesitar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse necessidade de encerrar aquele capítulo definitivamente. Talvez fosse até um pouco de compaixão cristã, algo que o padre Antônio sempre pregava. Vou pensar, respondi. Contei para Camila. Ela foi categórica. Eu não vou, mãe. Não tenho nada para dizer a ele. Mas se você sentir que precisa ir, eu apoio. Rezei sobre isso por 3 dias. Pedi orientação a Deus, ao padre Antônio, ao meu falecido marido lá no céu. E finalmente decidi. Ia ver o Fábio uma última vez. A visita foi num sábado de manhã. O presídio era um lugar sombrio, com muros altos de concreto cinza, arame farpado por toda parte, guardas armados. Passei por 3 revistas de segurança antes de ser levada à enfermaria. Ele estava numa cama estreita de metal, conectado a soros e máquinas. Tinha emagrecido ainda mais. A pele estava amarelada, os olhos fundos. Quase não o reconheci. Parecia ter envelhecido 20 anos. Quando me viu entrar, tentou se sentar, mas não tinha forças. Dona Marta. Sua voz saiu fraca, rouca. A senhora veio. Sentei numa cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Vim porque disseram que você está morrendo. E porque eu preciso de respostas. Ele fechou os olhos. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui um monstro. Mas preciso que a senhora saiba. Preciso que entenda. Entender o quê? Por que você planejou matar minha filha? Por que matou sua primeira esposa? Por que quis me jogar num asilo e roubar minha casa? Ele começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto amarelado. Ganância, fraqueza, medo. Eu estava afundado em dívidas, afundado em mentiras, e cada vez que tentava sair, afundava mais. Pensei que o dinheiro do seguro resolveria tudo. Pensei que se eu eliminasse os obstáculos, minha vida melhoraria. Obstáculos. Você chamou minha filha de obstáculo. Eu sei como soa. Eu sei o quão terrível é. E eu carrego isso todo dia, Dona Marta. Todo santo dia aqui nesse inferno eu penso no que fiz, no que destruí. A Júlia, ela era boa comigo. A Camila também. E eu joguei tudo fora. Por dinheiro, por ganância, por egoísmo, por covardia. Ele abriu os olhos, me olhou com uma intensidade doentia. Eu não espero perdão. Sei que não mereço, mas preciso que a senhora saiba que me arrependo. De verdade. Se eu pudesse voltar no tempo... Mas não pode! Cortei, minha voz firme. Não pode voltar e não pode desfazer. A Júlia está morta. Minha filha teve que fingir a própria morte e passar meses escondida com medo. Eu passei pelos dias mais horríveis da minha vida achando que tinha perdido minha única filha. Seu arrependimento não muda nada disso. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu o observava. Aquele homem destruído, morrendo numa cama de prisão, sozinho, odiado. Parte de mim sentia pena. Uma parte muito pequena.
O resto sentia justiça. A senhora vai me perdoar? Ele perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Respirei fundo. Não sei se consigo, Fábio. Não sei se algum dia vou conseguir. Mas vou tentar não te odiar. Vou tentar deixar esse peso ir embora. Não por você, mas por mim. Porque carregar ódio só machuca quem carrega. É mais do que eu mereço. É. Levantei para ir embora. Na porta, me virei uma última vez. Você tem família? Alguém que se importa? Ele balançou a cabeça. Ninguém. Meus pais morreram há anos. Não tenho irmãos. Nenhuma das mulheres com quem me relacionei quis saber de mim depois que fui preso. Vou morrer sozinho. Você plantou solidão e está colhendo solidão, respondi. É o que acontece quando você trata as pessoas como moedas para serem gastas. Saí sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, parei na igreja. Acendi 2 velas, uma para a Júlia, outra para todas as pessoas que o Fábio tinha machucado. Rezei por elas. E rezei por ele também, pedindo que Deus tivesse misericórdia da alma dele, porque eu não sabia se conseguia ter. O Fábio morreu 3 semanas depois. Não fui ao enterro. Camila também não. Soubemos depois que apenas 2 presos que tinham se tornado amigos dele no grupo religioso compareceram. Foi enterrado numa sepultura rasa no cemitério público, sem lápide, apenas um número. Era o fim que ele merecia? Não sei. Justiça humana tem limites. A justiça divina, só Deus sabe. Hoje, 3 anos depois de tudo, minha vida está em paz. Camila se casou com o André há 6 meses. Foi uma cerimônia pequena e linda na mesma igreja onde ela tinha se casado com o Fábio. Mas dessa vez, a energia era completamente diferente. Havia alegria genuína, amor verdadeiro, esperança no ar. Ela está grávida agora. 3 meses. Vai ser uma menina. Vou ser avó. Quando ela me contou, chorei de alegria por horas. Depois de tudo que passamos, depois de toda a escuridão, Deus estava nos dando uma nova luz, uma nova vida. Como você vai chamar? Perguntei, segurando a mão dela sobre a barriga ainda pequena. Júlia, ela respondeu, em homenagem à primeira vítima dele, para que ela não seja esquecida. Dona Teresa, a mãe da Júlia, chorou quando Camila contou a ela. Disse que era a coisa mais bonita que alguém já tinha feito pela memória de sua filha. Eu continuo na minha casa, a casa que quase perdi, a casa que o Fábio quis roubar, mas está aqui, de pé, cheia de vida. Camila vem almoçar todo domingo ainda, agora com o André e o enteado, Pedrinho. A casa que um dia foi palco de tanta dor, agora é palco de risadas de criança, de conversas animadas, de amor. Aprendi muitas coisas nesses últimos anos. Aprendi que a maldade existe, que pessoas podem ser monstros escondidos atrás de sorrisos bonitos. Aprendi que a dor pode ser tão profunda que parece que nunca vai acabar, mas acaba, sempre acaba. Aprendi que justiça vale a pena lutar, mesmo quando parece impossível. Aprendi que mulheres são muito mais fortes do que a sociedade ensina, que uma mãe é capaz de suportar qualquer coisa para proteger sua filha, e que uma filha é capaz de fazer sacrifícios imensos para proteger sua mãe. Aprendi que reconstruir é possível, que depois do inferno a vida pode ser boa de novo, não da mesma forma, não como era antes, mas boa de um jeito novo, mais sábio, mais profundo. E aprendi que perdão não significa esquecer, não significa fingir que nada aconteceu. Significa soltar o veneno, para que ele não nos mate por dentro. Eu não esqueci o que o Fábio fez, nunca vou esquecer, mas também não deixo mais aquilo controlar minha vida. Às vezes à noite, quando estou sozinha na sala costurando, penso em tudo o que aconteceu. Parece um filme, uma história absurda demais para ser real, mas foi real. Aconteceu comigo, com a gente, e sobrevivemos. Mais que isso, vencemos. O padre Antônio me disse uma vez que Deus não nos dá provações maiores do que podemos suportar. Na época, discordei. Achei que aquilo era grande demais, pesado demais, mas agora entendo. Éramos fortes o suficiente, só não sabíamos. Minha filha está viva, está feliz, está construindo uma família com um homem bom, e eu estou aqui, saudável, em paz, esperando minha netinha nascer. Vou ensinar a ela a ser forte. Vou contar a história da avó Júlia, que nunca conheceu, mas cujo nome carrega. Vou ensinar que mulheres não são frágeis, não são vítimas eternas. Somos sobreviventes, somos guerreiras,
e vou ensinar que dignidade não se vende, não se troca, não se negocia. Dignidade vale mais do que qualquer mansão, qualquer carro importado, qualquer quantia de dinheiro. A dignidade é o que sobra quando tudo desmorona. É a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você entregue. E eu nunca entreguei. Mesmo nos momentos mais escuros, quando achei que ia desmoronar, quando o chão sumiu debaixo dos meus pés, eu segurei firme na minha dignidade. E foi isso que me salvou. Essa é minha história. A história de uma mulher comum que passou por situações extraordinárias e saiu do outro lado não quebrada, mas mais forte. É uma história de dor, sim, mas principalmente é uma história de força, de justiça, de amor entre mãe e filha. E se há algo que eu quero que quem está me ouvindo leve dessa história é isso. Você é mais forte do que imagina. Quando tudo parecer perdido, quando a traição vier de quem você menos espera, quando o mundo desabar sobre você, lembre-se que você pode reconstruir, pode sobreviver, pode vencer. Nunca deixe ninguém roubar sua dignidade. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena, invisível, descartável. Você vale mais do que isso. Sempre valeu. E quando a luta parecer impossível, quando você estiver de joelhos no chão sem forças para continuar, levante, respire fundo, reze se você acredita, peça ajuda, mas levante, porque a vida continua depois da tempestade, e às vezes o sol que vem depois é ainda mais bonito. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se ela te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir que é possível sobreviver à traição, à dor, ao desespero. Deixe seu comentário contando o que você achou e se inscreva no canal para mais histórias reais de pessoas reais que enfrentaram o impossível e venceram. A próxima história está esperando por você na tela. Até lá, cuide-se. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina.